Bom dia pessoal, tudo bem? No início aqui a nossa aula. Nosso canal aqui, o canal do Professor T. Né? A aula de hoje vai ser sobre cálculo da massa. Né? Aí a primeira parte do vídeo, né? Ele está dividido em duas partes. Né? O que a gente vai estar tratando é justamente simulando uma verificação real que leva em consideração o cálculo da massa, né, de um elemento mecânico, né, simulando ainda o mecanismo, e também tendo a relação do seu custo, né, que é muito comum nos projetos mecânicos a gente ter uma relação para calcular a massa de um elemento para saber o custo dele, para justamente estar colocando esse valor no projeto do mesmo, tá bom? Bom, primeiro ponto, para a gente calcular a massa, é necessário que a gente tenha a relação do que é a densidade, né? Já que na relação da fórmula, a massa vai ser a densidade vezes o volume. Né? Então, por definição, o que é a densidade? É a relação existente entre a massa e o volume do material, a uma dada pressão e temperatura. Essa definição justamente que é indicada aí no Sistema Internacional de Unidades. O que significa é que cada material tem sua ligação molecular, que aí acaba levando um aspecto específico para o seu constituinte. Né? Então, por isso existem as densidades diferentes, né, para tipos de materiais diferentes. Você pode ter até densidade próxima, né, mas levando em consideração o peso específico do mesmo, você consegue ter conceitos, né, para se trabalhar essa análise, levando em considerações microconstituintes do mesmo. Ok? Bom, como eu tinha falado para vocês, aqui eu vou estar passando a fórmula da densidade, né, a fórmula da massa, né, que é a massa é igual ao volume vezes a densidade, e a densidade é igual a massa sobre o volume, né, a relação que a gente tem aí para poder chegar a esse cálculo, tá bom? Bom, aqui eu tenho um fragmento de uma tabela, né, que está indicando uma série de tipos de densidades para materiais diferentes. Né? Então aqui a densidade, o primeiro ponto que a gente tem que ficar atento é a unidade que ele está aqui indicando, que é em gramas por centímetro cúbico. Né? Quando a gente fizer o cálculo do volume do elemento, né, é importante que a gente tenha essa relação correta para não ter nenhum problema na conversão. Tá bom? O material que a gente vai estar trabalhando é esse aqui, né, o aço forjado. Ele está indicando aí 7,86 gramas por centímetro cúbico. Né. Curiosamente, dessa tabela aqui é o que tem a maior densidade, né, ou seja, vai ter uma relação de massa consideravelmente alta. Né. Aqui a gente não tem um chumbo, o chumbo tem uma densidade mais elevada. Bom, então aqui está o material que a gente vai estar trabalhando. Aí você pergunta, poxa, esse material, de onde é que ele vai vir? Esse material é referente ao elemento que você vai estar trabalhando. Né? Então, se no projeto do mesmo, com base em cálculos de análise estrutural, resistência dos materiais, chegou a um determinado tipo de material a ser trabalhado, então essa densidade ela já está tabelada, né, por meio de experimentos, o qual aí a gente vai ter para o aço forjado 7,86 gramas por centímetro cúbico. Né? Aí você diz, poxa, eu poderia mudar o material? Até poderia, agora levaria em consideração o que eu falei, né, do que diz respeito à análise estrutural do mesmo. Né? Se eu estou levando em consideração um elemento mecânico ou qualquer outro elemento que vai estar sujeito a um esforço, eu tenho que ter a consciência de que esse elemento ele vai poder suportar aquele esforço o qual ele está sendo projetado. Né? Então eu não posso simplesmente trocar por trocar, né? Ele tem que dar essa resistência aí para o mesmo. Ok? Bom, aqui simulando uma fabricação de uma peça, né, por meio de uma máquina operatriz, um torno mecânico, né, o qual ele está simulando aí por meio de usinagem a fabricação de uma peça. Né. Nos conceitos de produção mecânica, quando você vai fazer esse cálculo da massa para um elemento mecânico, leva-se em consideração o material bruto. Né. O que seria esse material bruto? Seria esse elemento como um todo, né, ou seja, sem levar em consideração a parte que está sendo retirada do mesmo. Então levar em consideração todo esse elemento, sem levar em consideração o que já está sendo retirado dele.
No nosso caso eu vou simular como um elemento já final, né? Até para dar uma complexidade maior ao cálculo, mas a lógica é a mesma, né? Eu vou ter que calcular o volume. Nesse caso, o elemento que a gente vai estar trabalhando é uma peça cilíndrica, então como é uma peça cilíndrica, a gente vai ter a área vezes o comprimento. A área do elemento cilíndrico vai ser aí πr ao quadrado. Ok? Bom, essa é a peça que a gente vai estar simulando o cálculo, né? Vou passar aqui algumas observações sobre a mesma, né? Vamos falar, é uma peça cilíndrica. Ela possui um furo, né, que ele é de um ponto ao outro da peça, né, então a gente chama de um furo vazado, né, então toda essa parte aqui que representa o furo, representa que não tem material ali, né, então a gente tem que retirar, né, esse volume do cálculo, né. Aqui no desenho da vista lateral dela, você consegue identificar aqui que realmente ele está lá com o furo, né, indicado aqui com esse meio corte, né. Aqui também nessa outra vista dá para ver o furo, a indicação do furo, né, o diâmetro dele é de 14 milímetros, né. Um detalhe importante, no caso a unidade que a gente está trabalhando aqui em milímetros, né, então é importante para a gente poder fazer aquela conversão que ela estava em gramas por centímetro cúbico, a gente vai ter que converter em gramas para milímetros cúbicos, né? Então, levando em consideração a ordem das casas decimais para conversão, só a gente dividir por 1000 gramas por centímetro cúbico para a gente encontrar gramas por milímetro cúbico. Importantíssimo aí para a gente dar continuidade no cálculo, tá bom? Algumas outras observações aqui sobre o desenho, né? Se você observar, ele traz dois diâmetros aqui iguais, diâmetros com 20 milímetros, né? Comprimento de 5 centímetros, de 5 milímetros, né? Por você meter esses 5 milímetros aqui nesse lado aqui, também é 5 desse. E ele tem um diâmetro maior, né? Que está aqui indicado. Esse diâmetro ele tem 26 milímetros de diâmetro, né? E já que esse lado aqui é 5, esse aqui também é 5, ou seja, 10 somando os dois, 10. Tomando como base o comprimento total 30, então 30 menos 10 vai nos dar 20 milímetros, né? Então esse elemento aqui ele vai ter 20 milímetros, né? Esse aqui 5, né? Então somando tudo vai dar os 30 milímetros aqui indicado. Bom, esse primeiro vídeo ele é justamente para a gente ter essa noção geral de como vai ser o cálculo, né? Então, repetindo aí a lógica, a gente primeiro vai calcular o volume do elemento, né? No caso o elemento é esse aqui que a gente está visualizando, né? Então a gente vai calcular o volume desse elemento. Depois de calcular o volume desse elemento, a gente vai tomar como base a densidade encontrada lá na tabela do aço forjado. Então aí a gente vai ter a densidade, vai ter o volume, então multiplicar um pelo outro para chegar na massa, ok? Não deixem de se inscrever no canal, não deixem de curtir o canal. Toda semana aí a gente vai estar postando 3 vídeos novos aí de cálculos diversos, áreas diversas, tá bom? Valeu! Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao vídeo aqui referente ao cálculo da massa. Para quem não viu o vídeo anterior, é bom dar uma olhadinha para poder entender a lógica do cálculo que a gente vai fazer hoje. Tá bom? Essa é a parte 2, né, o qual a gente vai levar em consideração esse elemento mecânico. Ele é um elemento cilíndrico, como eu já tinha explicado anteriormente, a lógica para o cálculo dele vai ser calcular essa primeira parte e depois essa segunda parte. Por que não calcular essa terceira? Porque essa terceira ela é igual à primeira. Então, como ela é igual, a gente vai calcular a primeira e depois é só multiplicar por 2 que a gente vai chegar ao valor final. Tá bom? Agora tem um detalhe importante que ela tem um furo, né? Então esse furo aqui a gente também vai ter que fazer o cálculo do mesmo, ok? Bom, algumas observações, né? O valor do quilo do aço aqui a gente está estimando 6,50 e aqui a gente tem a densidade do mesmo, 7,86 gramas por centímetro cúbico. Lembrando que a gente vai precisar converter, então vamos converter logo, né? Ele vai ficar igual a 7,86. Como a gente vai converter para milímetro cúbico, é só dividir por 1000, né? Então vai dar 0,00786 gramas por milímetro cúbico, né?
essa vai ser a relação de conversão dele. Ok? Então aí deixa eu guardar esse valor aí que a gente vai usar ele mais para frente, né? Por que milímetro? Porque a peça, o desenho dela está com as unidades em milímetro, né? Então se a gente converter vai dar errado, tá bom? Ou se a gente não converter vai dar errado, né? Bom, então vamos lá para o cálculo. O primeiro ponto que a gente tem que ficar atento é o seguinte: a gente vai calcular a área do furo, né? O furo ele tem diâmetro de 14 milímetros, né? Então, com base na fórmula, a gente vai ter πr ao quadrado para calcular a área, né? A área circular. Então, no caso, a gente vai ter 3,14 vezes 7 ao quadrado. De onde foi que veio esse 7? O diâmetro do furo é 14. Então, a área o raio vai ser 7. Né? Realizando esse cálculo, o resultado vai ser igual a 153,86 centímetros quadrados. Né? Então, que é esse primeiro aqui é a área do furo. Então, deixa eu guardar esse valor aí. Ok? Aí, pô, calcula o volume agora. Não precisa calcular o volume agora. Vamos primeiro calcular a área agora do diâmetro menor, né? Porque aí a gente vai subtrair um pelo outro e a gente já fica com o volume real, né? O diâmetro menor ele tem, né, 20 milímetros de diâmetro. Então, pela lógica aqui, né, a gente vai usar a mesma fórmula, né, a mesma relação geométrica. A gente vai ter o raio que vai ser 10 milímetros, né? Então vamos colocar aqui os valores: 3,14 vezes 10 milímetros ao quadrado, né? Então essa aqui vai ser a relação. Ok? Bom, então como vai ser essa relação para a área dele? Ele vai dar 314 centímetros quadrados, né? Esse aí vai ser a área dele. Bom, então a gente tem essa área do diâmetro de 20 milímetros e tem aqui a área do furo, né? Deixa eu marcar aqui a área. Esse software que eu uso aqui para escrever na tela, ele não coloca acento, né? Então não ache estranho aí os acentos que não estão aparecendo, tá bom? Bom, então a gente tem as duas áreas. O que é que a gente vai fazer? Subtrair uma pela outra. Então deixa eu aqui ampliar, colocar aqui 314 centímetros quadrados menos 153,86 centímetros quadrados. Então, quando fizer esse cálculo aqui, eu vou chegar justamente à relação da área real do elemento. Então, a subtração aqui de um pelo outro vai nos dar 160 centímetros desculpa, cometi um erro aqui, né, colocando a unidade aqui em centímetro, mas na verdade não tem nada em centímetro, né, é milímetro, né? Então, onde você estiver vendo aí centímetro, considere lá milímetro, né, que é o correto, né? A gente já fez a conversão da densidade para milímetro, então esqueça aí centímetro, não é centímetro, é tudo milímetro, né? Então aqui vai dar 160 milímetros quadrados, né? O que é esse 160 milímetros quadrados? Esse 160 milímetros quadrados é justamente a área real, né,
para o diâmetro menor da peça, né? Deixa eu ilustrar aqui. O esboço lá da peça, o que é que acontece? Ela tem um furo, né? Então, o que foi que a gente fez aqui dos cálculos até então? Esse primeiro cálculo aqui, 153,86 centímetros ou milímetros quadrados, é referente à área do furo. É essa área aqui. E o outro que a gente fez, 314 milímetros quadrados, é referente à área do diâmetro maior. Então, o que é que a gente vai precisar fazer? Subtrair essa área do furo. A gente vai precisar retirar ela. E aí foi o que a gente fez aqui. 314 menos 152,86, que deu 160 milímetros quadrados. Então, é a área efetiva daqui. Então, o que é que a gente precisa agora? Multiplicar pelo comprimento dele e a gente vai encontrar esse volume. Nesse comprimento dele, se vocês estão lembrados, ele é de 5 milímetros, né? Então a gente vai ter, vou trazer para aqui, 160 milímetros quadrados multiplicados por 5 milímetros. Então, fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai encontrar 800,7 milímetros. Agora não é quadrado mais, agora é cúbico. Por que cúbico? Porque agora eu estou levando em consideração o volume do elemento. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar guardado esse volume aí de 800,7 milímetros cúbicos. Tá bom? Então, deixa eu passar aqui uma linha. Essa linha aí vai ser referente ao cálculo desse diâmetro menor. Para o cálculo do diâmetro maior, como a gente já tem a relação do furo, que dá esse valor aqui, então a gente já vai direto calcular a área do diâmetro maior e depois subtrai do furo. Tá bom? O diâmetro maior, se vocês repararem lá no desenho, ele tem justamente, deixa eu colocar aqui, 26 milímetros de diâmetro, né? Então, usando a mesma relação aqui da forma, a gente vai ter 3,14 vezes 13 ao quadrado, que é o raio dele. Três 3,14 vezes 13 ao quadrado. Então, essa relação que a gente tem aqui para ele, para o cálculo dessa área maior, né? Então, fazendo 3 ao quadrado vezes 3,14, a gente vai encontrar 530,66 milímetros quadrados. Então, o que é isso aí? Isso é essa área aqui maior. Ela vai estar com a área desse diâmetro maior. O que é que a gente vai precisar fazer agora? Como a gente sabe que tem um furo, a gente vai ter que subtrair da área do furo, né? Então, nessa relação de subtração, a gente vai ter justamente 530,66 menos 153,86 milímetros quadrados. Então, essa aqui é a relação que eu tenho agora para encontrar a área efetiva desse diâmetro maior. Fazendo essa subtração, vou trazer para aqui, eu vou encontrar o valor de 376,8 milímetros quadrados. O que é essa área? Essa área agora é a área efetiva do diâmetro maior,
que é que eu vou fazer agora? Multiplicar pelo comprimento do diâmetro maior. O comprimento dele, a gente já tinha visto, é igual a 20 milímetros, né? Então eu vou ter esse valor aqui. Deixa eu ajeitar aqui. 376,8 milímetros ao quadrado vezes 20 milímetros. Então, fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai encontrar esse volume aqui, 7.536 milímetros cúbicos. Então agora eu estou com o segundo volume que eu desejo, né? Então a gente já tem esse primeiro aqui, que é o do diâmetro menor. E agora a gente tem esse outro aqui que é do diâmetro maior. O que é que está faltando? A gente está precisando agora pegar esse aqui e multiplicar por 2, né? Porque são dois diâmetros, né? Dois volumes iguais, né? Então vamos trazer tudo para aqui. A gente vai ter 800,7 vezes 2 mais 7.536, né? Eu vou colocar a unidade só para saber quanto é que vai ficar o volume total dele. E aí nesse caso aí você vai ter 800,7 vezes 2 vai dar 1.601,4 mais 7.536. Pronto, o resultado final vai dar 9.137,4, o que? Milímetros cúbicos, né? Então esse é o volume, tá aqui de vermelho, esse é o volume da peça. O volume real dele é esse aí. O que é que a gente vai precisar agora? Usar a fórmula da densidade da massa para poder encontrar a respectiva massa dele. Ok? Então, utilizando a densidade, a gente vai chegar nesse valor. Tá bom? Vou apagar aqui a tela. E agora aqui vou colocar o dado, né? A gente já tem um dado 1 que é o volume. O volume deu igual a 9.137,4 milímetros cúbicos, né? Então essa é a relação que a gente tem aí para o volume. A densidade vai ser igual a 0,00786, né? 786 que gramas por milímetro cúbico, né? Então aqui a gente tem os dois valores que a gente precisa, né? O que é que a gente vai precisar agora para chegar na massa? Vai ser agora multiplicar um pelo outro, né? 9.137,4, vou colocar a unidade aqui já para ir direto, vezes vezes o peso específico dele, né? Vezes a densidade, né? Então aqui o resultado final vai dar igual a tá aqui 71.819 gramas, né? Ou 71.000, né? Coloca aqui o ponto 71.819 gramas, né? O que a gente vai precisar fazer agora? Converter para quilograma, né? Então para converter para quilograma só dividir por 1000, né? Que aí a gente vai chegar ao valor dele real. Lembrando o seguinte, essa peça ela é muito pequena,
né? Porque se você observar o comprimento dela, 30 milímetros equivale a 3 centímetros, né? Então é algo muito pequeno, né? Então o resultado dele final, né, contra quilograma, realmente vai ser baixo, né? A gente convertendo aqui para quilograma, a gente vai encontrar esse resultado aqui, 0,0718 quilogramas. É esse aí a massa do nosso elemento. Ela como eu falei, é bem leve, mas esse aí é a relação. Né? Vamos supor que você vai fazer 1.000, 10.000 peças dessa daí, então você vai ter um valor considerável a ser investido na compra da mesma. Mas no caso, como a gente está verificando a relação unitária, agora é só a gente fazer a relação com base no quilo do aço, né? Então, fazendo essa relação aí, eu vou chegar no valor dele. Então, vou apagar aqui e a gente vai voltar lá para a tela onde tem o valor dele. Bom, aqui a gente tem 6,50 justamente referente ao 1 kg do aço, né? 1 kg do aço, e a gente agora vai querer descobrir, né, o seu resultado para 0,0718, né, quilogramas, né? Então aí fazendo a regra de 3 aí eu chego fácil nesse valor, né? Bom, no caso, o resultado aqui do x, né, ele vai dar igual a 0,4667, né? Vamos arredondar aí para 47 centavos. Então esse aqui vai ser o resultado final aí para encontrar o valor da pecinha, né? Lá no que diz respeito a só observando o material, né? Sem fazer custo de mão de obra. Ok? Então veja aí toda a lógica que foi utilizada para poder chegar a esse resultado final. Então essa peça aí vai ter esse valor aí de aproximadamente 47 centavos, levando em consideração o cálculo de encontrar a massa do mesmo e fazendo uma relação com base no preço do quilograma do aço, tá bom? Não deixem de se inscrever no canal, curtam ele aí, toda semana a gente vai ter 3 vídeos novos.